Sabe aquele casal de dorama que tem tanta química que você até esquece que é atuação? Pois é, eu juro que tem uns casais assim que parecem até que eles se pegaram na vida real. Por isso hoje eu vim trazer o meu top 10 casais de dorama que possuem uma química profunda e beijos intensos que eu duvido você discordar de mim aqui nesse vídeo. Então bora lá! Eu gosto muito desse dorama, não é nem pela química do casal, tá? Porque ela demora a acontecer, confesso. Eu gosto mesmo é porque ele mostra o quão errado é a gente se rebaixar por conta da nossa aparência e nos invalidar de alguma forma. E que jamais a gente tem que ter vergonha de nós mesmos. Ele vai contar a história de uma mulher que quando era criança, era uma menina muito bonita e ela até ajudou um amigo que tinha problemas ali com a sua aparência, ele não conseguia se aceitar e era muito tímido e inseguro. E assim, anos depois, o destino faz com que eles se reencontrem. Mas agora tudo se inverteu. Ele virou um homem bonito, bem-sucedido, enquanto ela perdeu parte do seu brilho, da sua confiança por conta de diversos fatores da vida. Só que para esconder a própria aparência, né, quando ele volta para a Coreia, ela ao invés de ir ao encontro que eles tinham marcado, com tanta vergonha de si mesma, ela pediu para sua amiga ir no seu lugar. E, gente, isso vai dar uma confusão, porque ele acaba se aproximando da amiga dela, só que ela também se aproxima dele, porque ela vai trabalhar no mesmo local que ele. E, gente, ele é... Sabe aquele cara, assim, catiço, um embuste? É ele no trabalho. Só que eles vão se aproximando ali e ele vai ficar muito confuso, porque ao mesmo tempo que ele se aproxima dela no trabalho, ele também vai começar a gostar ali da amiga dela, e aí ele meio que tem uma paixão ali por ela. Enfim, gente, vai ser maior confusão. E é muito bom. Ele é um dorama antigo e eu demorei um pouco pra me conectar com ele por conta de diversos fatores. Tipo, a produção da época, né? A estética. Enfim, mas depois do terceiro episódio, a gente consegue se conectar e é um dorama que traz muitas lições de vida, muitas confusões e também muito romance. A Vida Secreta da Minha Secretária. Esse é o tipo de dorama que você não pode saber muita coisa antes de começar, porque senão pode estragar um pouco a sua experiência. Mas dito isso, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês. Ele vai contar a história de um diretor inteligente, exigente e até um pouco arrogante com a sua secretária, que é uma funcionária dedicada e tudo mais, só que ele tá pensando em demitir ela. Eu acho que ele chega a demitir, inclusive. Só que a vida dos dois vai mudar completamente quando ele sofre um acidente e acaba desenvolvendo prosopagnose. É difícil de falar, né? Mas isso é uma cegueira facial, ou seja, ele não consegue mais distinguir o rosto de ninguém. Só que o mais interessante disso tudo é que quando ela tá com o casaquinho dela velho vermelho, ele consegue distinguir o rosto dela, apenas dela. E aí, por causa disso, ele não poderia demitir, porque ele vai criar uma dependência nela para saber ali quem são as pessoas, né? Quem é quem. E ele não pode falar sobre essa doença para ninguém, porque ele tá concorrendo ao cargo de presidente da empresa. E se descobrirem, óbvio que vão usar isso contra ele. Enfim, aí acontecem várias coisas e ela vai se passar por uma outra pessoa. E é aí que vai acontecer uma confusão, gente, uma confusão, porque ele vai também se apaixonar por essa pessoa sem saber que essa pessoa é ela. Ele vai ter que se desdobrar para poder ser outra pessoa e ela mesma, e isso vai dar num romance cheio de química entre os dois, que eu adorei a atuação dos dois, e também num romance intenso e apaixonante. Essa história é sobre ver além do que os olhos enxergam, valorizando quem a pessoa é realmente por dentro. É muito legal, eu recomendo. Não tem dublagem, você pode assistir pela Netflix, Viki, Cocoa e Prime Video. A Vingança do Casamento Perfeito. Muito bom, gente. Esse dorama é com o Sung Han, que veio aqui pro Brasil, né, recentemente. E ele vai contar a história de uma mulher que sofreu o pão que o diabo amassou com a sua mãe adotiva e a sua meia-irmã. E existem muitos mistérios relacionados a essa família que depois ela vai entender o porquê que a sua mãe a tratava mal. Ela sempre se sentiu ali como um peso, sabe, para aquela família, como alguém que não deveria estar ali. Além de tudo, a sua irmã é manipuladora, invejosa, quer sempre ser o centro das atenções e excluir ela
de tudo. E essa família inteira vai participar das mentiras e armações que vão levar a protagonista à morte. Mas é aí que começa o dorama, porque ela vai morrer e vai voltar alguns anos no passado. E aí, sabendo das coisas que vão acontecer no futuro, ela resolve fazer tudo diferente. Ela vai se vingar de todo mundo que fez mal pra ela. E é aí que começa o sabor desse dorama. Porque é óbvio que ela vai contar aí com a ajuda, né, do bonitão. E vai rolar muita química por trás. Ele tem 12 episódios e você pode assistir pelo Viki. E todos os doramas do Viki não tem dublagem. Mas vale super a pena dar uma chance se você gosta aí de romance de vingança. Lutando pelo meu caminho. Gente, esse dorama é um dos meus preferidos da vida. Ele vai contar a história de alguns amigos que estão ali na faixa dos 30 anos e tudo mais e ainda não conseguiram alcançar seus objetivos de vida. Eles se sentem assim um pouco fracassados, sabe? Mas na verdade é porque realmente a vida não é esse morango todo, né? E tá tudo bem você não ter alcançado seus sonhos mesmo depois de certa idade. A questão que esse dorama passa é nunca desistir dos seus sonhos. Por mais que você tenha 30, 40, 50 anos, você tem que seguir seus sonhos, porque o tempo vai passar de qualquer forma. E aí no dorama, ele quer ser lutador e ela quer ser jornalista. Só que eles acabam trabalhando com outras coisas, né, por conta da vida difícil. E a vida realmente leva eles para lugares que eles não queriam estar. Só que nessa trajetória eles vão buscar novas oportunidades e descobrem também que são apaixonados um pelo outro. Gente, o Park Seo-joon e a Kim Ji-woon nesse dorama entregam bastante química, sabe? Tem beijos, tem amizade, tem momentos de alegria e muita lição de vida, claro. Além do casal principal, também tem um casal secundário que cativa nossos corações, que também estão passando por dilemas parecidos. É um dorama que fala sobre lutar pelos nossos sonhos e também sobre o nosso amadurecimento pessoal. E com muitas cenas divertidas e muito romance e muita química. Ele não tá dublado, mas você pode assistir pela Netflix. Fadas da Limpeza. Esse é o tipo de dorama que você não dá nada antes de começar, mas depois que você começa, ele te deixa obcecado pra saber o que vai acontecer logo em seguida. Eu não posso deixar de falar da cena de beijo que ele entrega, porque, gente, não prometeu nada e entregou tudo nessa cena. Chega a dar, assim, um calor na gente. A química do casal é realmente maravilhosa. E ele vai contar a história de um CEO que tem germofobia, gente. Ele não pode ver nada sujo que ele já quer ali limpar. E ela é o total oposto dele. Ela não lava o cabelo, sabe? Ela é uma pessoa bem assim desleixada mesmo. E ela vai trabalhar na empresa dele, que é uma empresa de limpeza. Ela vai trabalhar como serviços gerais. E ela é a típica raio de sol, né? E ele o típico rabugento. Então vocês já viram que vai ter muito match entre os dois. Esse contraste deles dois vai dar cenas assim muito engraçadas, muito divertidas, né? Vai falar sobre esse tema que é muito importante, que é a germofobia. E também tem outras questões relacionadas a famílias, né? A família dele, que é muito rica, a dela, que é pobre. E todo um drama, né? Relacionado aos dois. Mas é aquela coisa, né? Quando o amor é de verdade, ele se sobrepõe a qualquer problema, a qualquer coisa. Ele tem 16 episódios, não tem dublagem, você pode assistir pela Netflix. E eu super indico. Sorriso Real. Gente, eu sei que esse dorama é modinha e tudo mais, mas se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você pare tudo e vai lá assistir. Ele é um enemies to love, né? Nos 3 primeiros episódios ali, eles acabam brigando um com o outro, né? Um não gosta muito do ponto do outro. Tem cena engraçada, né? Uma das primeiras cenas é ela no banheiro lá do quarto dele de hotel. E esse dorama vai contar a história do casal que ele tá pra herdar ali o hotel do grupo King e ela é uma funcionária mega dedicada desse hotel. E desde o início eles já começam se implicando um com o outro. Mas as circunstâncias acabam fazendo com que eles precisem lidar um com o outro sem muitas escolhas. E claro que esse ódio todo não poderia terminar em outra coisa, né? Senão um amor, um romance de dorama. E, gente, foram vários momentos de beijos, mas assim, tem um beijo ali que é o icônico desse drama, que é ele colocando ela na bancada da cozinha e, nossa, aquele beijo, né? Tem até água pra tudo quanto é lado, tem fogo, tem tudo. E teve uma época até que falaram que o Jung-ho e a Yuna tiveram um namoro e tudo mais, mas, gente, nada foi confirmado não, mas que de fato eles tiveram química nesse drama, eles tiveram. E ele tem 16 episódios,
está dublado e você pode assistir pela Netflix. Pretendente Surpresa. Gente, eu sei que esse dorama é muito clichê, que todo mundo fala, que eu sempre recomendo aqui, mas é porque ele é bom mesmo, sabe? Quando eu falo de química, eu não posso deixar ele fora. A química dos dois é incrível. Desconcertante, essa é a palavra certa. Ele é um dorama muito divertido, né? Ele vai contar a história de uma menina que se passa pela amiga no Encontro às Cegas, só que quando ela chega lá no Encontro às Cegas, na verdade, a pessoa é o chefe dela, né? Então ela vai precisar lidar com aquela situação. Ela está determinada a fazer com que ele nunca mais queira ver, né, a cara dela, só que ele está determinado a se casar com a primeira que aparece. Vocês já viram aí a confusão que vai ser. E além de tudo, como ela trabalha na empresa dele, vai ser o maior caos, porque eles vão se esbarrar e ela vai precisar desviar dele ali. Vai ser a maior confusão. Ela vai tentar se esconder de todas as formas, mas as situações são sempre as piores. E é óbvio que a cena de beijo deles no final, gente, eu não posso falar muito não, eu fico até arrepiada. Mas ele tem 12 episódios e está dublado na Netflix. Corre lá e assista. Apesar de tudo, amor. Esse dorama poderia se chamar tranquilamente, apesar de tudo, pegação. Porque olha, o que mais o casal faz aqui é se pegar. Ele vai contar a história de uma menina que se chama Nabi, o que significa borboleta. E ela é uma estudante de arte que resolveu que não queria mais ter um relacionamento com ninguém depois do trauma que ela viveu no seu último relacionamento. Só que aí ela vai encontrar o Jaeyoung, que é um cara bonito, charmoso, que fica tentando ela ali, sabe? E é óbvio que ela vai cair nas garras dele. Só que parece que ele é alérgico a compromissos. E como ela também não tá querendo compromisso com ninguém, eles só vão ficar se encontrando de vez em quando e, assim, podendo ficar com quem eles quiserem. E esse dorama, ele não é sobre um romance clichê, bonitinho, sabe, arrumadinho. Não, ele é sobre um relacionamento que pode ser real. Ele é cheio de flerte, cheio de química entre o Song Kang e a Han So-hee. E eu acho que o ponto dele é exatamente isso. Ele não é um romance bonitinho. Ele fala sobre um relacionamento real, sabe? Um relacionamento sem compromisso, onde cada um pode fazer o que quiser, mas que na progressão dessas pegações, eles vão acabar se apaixonando. Só que a vida não é aquilo que a gente espera, né? E óbvio que ele vai ser cheio de altos e baixos, eles vão se desentender em alguns momentos, né? Até porque quando eles ficam ali na pegação, eles acabam se apaixonando e acabam não querendo, né, ter esses sentimentos e acabam se afastando e voltando, enfim. Mas de uma coisa é certa, a pegação rola firme e eles têm muita química, não podemos deixar de falar sobre isso. Ele é um dorama de 10 episódios dublados que estão na Netflix. Her Private Life. Se tem um casal de dorama com muita química, com certeza é Park Min-young com Kim Jae-woo. Eu sei que eu falo muito desse dorama nas minhas listas e tudo mais, mas é aquela coisa, eu não posso deixar de falar sobre ele aqui numa lista de casais com muita química. Nele nós vamos acompanhar a história de uma curadora de um museu, que é uma profissional mega competente, dedicada, mas que guarda um segredo. Ela é tiete. Igual a gente, sabe? A gente quer ARMY, a gente quer Blink, enfim. E ela vai precisar esconder essa paixão de todo mundo, né? Porque ela é realmente muito fã. Ela tem blog, ela tem site, ela acompanha o idol, ela vai fotografar. Só que ela tem muito medo disso vir à tona publicamente por conta da sua imagem profissional. E ela vai fazer de tudo para esconder esse lado dela. E aí acontecem algumas coisas, principalmente ter que lidar com seu chefe, o novo diretor do museu, que é um cara mega embuste e rigoroso, exigente, mas que vão fingir um namoro de mentira. E é aí que tudo acontece, né? Como vocês podem prever, obviamente vai rolar muita química, vai ter namoro por contrato. E esse segredo aí que vai fazer com que ela fique apavorada quando ele vai na casa dela, por exemplo. Mas foi um drama que apresentou muito respeito, sabe? Eu gostei demais, porque ele não estereotipa, né, a gente que gosta muito de acompanhar os nossos idols, enfim. Além de tudo, tem uma história envolvente por trás, que é sobre a vida do Ryan Gold, e é impossível a gente não torcer para eles ficarem juntos no final. E ele tem 16 episódios que não tem dublagem, mas que você pode assistir pela Netflix e pelo Vi, que eu super indico aqui. O que houve com a secretária Kim? Esse dorama é com certeza o pai dos doramas de CEO com secretária, gente. Quem concorda aí comigo? Ele entrega cenas de beijos intensos que vão da sala, passam pelo corredor e vão pro
quarto, gente, é muita química, é de tirar o fôlego mesmo. E eu juro pra vocês que eu me perguntei se não aconteceu nada entre os parques ali, né? Park Myung e o Park Seo-joon pelos bastidores. Porque, olha, gente, é um negócio muito intenso. E ele vai contar a história de um CEO que é mega narcisista, só que ele precisa da sua secretária pra tudo, basicamente tudo. Ela trabalha com ele há muitos anos, só que ela não aguenta mais e ela quer se demitir, ela vai se demitir. E aí, pelo fato dela querer se demitir, ele começa a se perguntar o que eu, um cara maravilhoso, fiz pra que ela, né, queira se demitir. Então ele vai ficar obcecado em fazer ela voltar pro trabalho. E é nessa que ele começa a conhecer melhor, né, essa secretária. Ele começa a enxergar profundamente quem é ela. E além de tudo, né, além de toda a química, além de todo o romance divertido, eu acho que vocês também têm que ter muita cautela, tá? Porque ele pode gerar muitos gatilhos, porque ele fala sobre temas muito pesados num drama muito leve. O trauma dele, né, ele não consegue beijar uma mulher, ele passa por muitas coisas muito difíceis. Cuidado com os gatilhos, tá? Porque ele é realmente muito pesado. E como eu falei, eu acho que ele é o pai dos doramas de CEO com secretário. Ele tem 16 episódios, não tem dublagem, está no Viki. E se você ainda não assistiu, você precisa assistir. E sim, eu sei que essa lista pode ser infinita, tem muitos casais com muita química na Dramalândia. Então comenta aí se tem algum dorama que o casal tem muita química, mas eu não falei aqui nessa lista. E comenta também se você gostou desse vídeo, para eu saber e também para ajudar o algoritmo a entregar para mais e mais pessoas essas dicas de dorama. E se você gostou do vídeo, eu peço para se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho, porque aí você recebe os vídeos quando eles forem lançados, dê o like, comente e compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!